A morte de Jesus Cristo marcou o fim de uma história ou o início de algo profundamente transformador? A crucificação não foi meramente um evento histórico. Foi um catalisador para mudanças espirituais profundas que continuam a ressoar hoje. Descubra os 5 principais desenvolvimentos espirituais que se desenrolaram em seguida. Eventos que oferecem insights surpreendentes sobre o crescimento pessoal e a busca humana por significado. Imagine um mundo lidando com o luto, mas testemunhando o surgimento de uma fé inabalável. O período imediatamente após a morte de Jesus não foi apenas um período de luto. Foi um período de evolução espiritual sem precedentes. Esses 5 eventos consequentes iluminam o poder duradouro da fé, o potencial para a transformação pessoal e a busca incessante por conexão espiritual. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta, desenterrando as profundezas ocultas da espiritualidade que floresceram após este momento crucial. Isto não é apenas um relato histórico. É uma exploração da aplicação prática desses princípios espirituais em nossas vidas modernas. Compreender esses 5 eventos transformadores pode desbloquear uma compreensão mais profunda de sua própria jornada espiritual, promovendo uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Você obterá insights concretos, descobrirá os caminhos para a paz duradoura e descobrirá as maneiras notáveis pelas quais os ensinamentos e a vida de Jesus continuam a moldar nossa compreensão do divino e de nós mesmos. Ao nos aprofundarmos nessas profundas mudanças espirituais, descobrimos o impacto duradouro do sacrifício de Jesus. Você obterá uma lente única através da qual poderá ver o propósito de sua própria vida e a evolução espiritual, compreendendo como esses eventos históricos continuam a ressoar com nossa busca moderna por significado. Esta exploração não é teórica, é profundamente prática, revelando como esses princípios antigos podem iluminar seu caminho hoje. Prepare-se para desbloquear uma compreensão mais profunda do significado duradouro deste momento crucial na história e sua relevância para a jornada de sua vida. Esses 5 eventos consequentes após a morte de Jesus não são meros relatos históricos. São chaves potentes para desbloquear a compreensão espiritual e a autodescoberta. Prepare-se para mergulhar no coração da fé, da compaixão e do poder duradouro do espírito humano. Descubra a força transformadora desses eventos, obtenha novas perspectivas e equipe-se com a sabedoria necessária para navegar pelos desafios da vida, com uma nova clareza e propósito. A morte de Jesus Cristo, um momento crucial na história, desencadeou uma série de profundas transformações espirituais que continuam a moldar nosso mundo hoje. Compreender esses eventos é crucial para compreender a evolução do pensamento espiritual e sua relevância duradoura em nossas vidas modernas. Lidamos com questões de propósito, significado e conexão, e as respostas geralmente estão em explorar a rica tapeçaria da experiência humana, particularmente dentro do contexto do crescimento espiritual. Em um mundo muitas vezes fragmentado por diferentes crenças e perspectivas, compreender as mudanças espirituais após a morte de Jesus oferece uma lente única através da qual podemos explorar os fios comuns de fé, esperança e comunidade. Hoje, muitos buscam um significado mais profundo e um senso de pertencimento. Os conceitos que emergem deste período histórico oferecem um caminho para compreender esses desejos humanos fundamentais e iluminar soluções para as lutas espirituais modernas. Nosso contexto atual muitas vezes enfatiza a natureza individual e fugaz da experiência. No entanto, os eventos após a morte de Jesus sublinham o poder das crenças compartilhadas, promovendo a unidade e o propósito dentro de diversas comunidades. Pense na importância das redes de apoio social para navegar pelas complexidades da vida. Este contexto histórico fornece uma base rica para compreender como os laços comunitários fortalecem os indivíduos em suas buscas espirituais. Os principais elementos fundamentais necessários para compreender este período da história espiritual incluem uma compreensão do contexto histórico da Judéia do primeiro século, o diverso panorama religioso e os fatores sociais que moldaram as respostas aos ensinamentos de Jesus.
A ênfase de Jesus no amor, no perdão e na compaixão ressoou profundamente com a condição humana, influenciando movimentos espirituais subsequentes. Compreender este contexto permite uma compreensão mais rica do impacto de seus ensinamentos sobre indivíduos e comunidades ao longo dos séculos. Os eventos após a morte de Jesus fornecem exemplos poderosos de crescimento espiritual, resiliência e construção de comunidade. Compreender esses eventos pode desbloquear uma compreensão mais profunda do desejo inerente da natureza humana por conexão e significado, revelando como nossa busca por esses valores duradouros foi moldada ao longo da história. Este contexto fornece uma base crucial para compreender a influência duradoura das crenças espirituais em nossas vidas hoje. Desbloqueie uma compreensão espiritual mais profunda, explorando os 5 eventos profundos após a morte de Jesus. Inscreva-se agora e participe da conversa. Seu feedback e comentários são cruciais para moldar o conteúdo futuro. Vamos continuar esta exploração juntos. Para realmente compreender o impacto espiritual dos 5 principais eventos após a morte de Jesus, devemos ir além de meros relatos históricos. Nosso objetivo é esclarecer como esses eventos ressoam em nossas vidas hoje e equipá-lo com ferramentas para a aplicação pessoal. Compreender essas mudanças profundas oferece um caminho para navegar pelos desafios da vida com maior propósito e conexão. Um passo prático é reconhecer o efeito cascata da ressurreição. Considere como a crença em um Cristo ressuscitado ofereceu esperança em tempos de desespero. Este conceito não é simplesmente religioso. Trata-se do poder da crença em superar a adversidade. Como você pode aplicar essa esperança aos seus desafios atuais? Anote suas lutas e considere o potencial de crescimento e renovação. O subsequente derramamento do Espírito Santo durante o Pentecostes, um exemplo poderoso de capacitação espiritual, pode ser aplicado diretamente hoje. Pense em momentos em que você se sentiu sobrecarregado ou precisou de orientação. Como você pode promover um senso de conexão e capacitação em sua vida? Envolva-se em práticas de atenção plena, meditação ou oração para cultivar a paz interior e a resiliência. A formação das primeiras comunidades cristãs, com suas refeições e ensinamentos compartilhados, oferece um modelo poderoso para construir relacionamentos de apoio. Como você pode cultivar um sistema de apoio mais forte? Junte-se a um grupo religioso local. Doe seu tempo como voluntário ou nutra os relacionamentos existentes. Buscar ativamente a comunidade pode fornecer apoio vital e promover um senso mais profundo de pertencimento. Abordar questões comuns sobre esses eventos, como conciliar a fé com a dúvida ou o ceticismo, requer uma abordagem crítica. Busque diversas perspectivas e participe de diálogos ponderados sobre suas crenças. Explore diferentes interpretações das Escrituras, conceitos teológicos e argumentos filosóficos para ampliar sua compreensão. Ao abraçar a investigação crítica, fortalecemos nossa fé e refinamos nossas crenças. Aplicar esses princípios hoje requer autorreflexão consistente e ação consciente. Examine seus próprios valores e crenças e considere como esses eventos históricos podem guiar suas escolhas e ações. Implemente estratégias para cultivar esperança, resiliência e fé, assim como esses eventos históricos transformadores moldaram profundamente a espiritualidade ao longo da história. Um momento crucial na história humana. Os eventos que se desenrolaram após a morte de Jesus oferecem um ponto de virada crucial para compreender nossas próprias jornadas espirituais hoje. Os desafios que enfrentamos, desde a superação de crises pessoais até o fomento de conexões significativas, encontram ecos nas profundas mudanças espirituais daquela época. Estamos em uma encruzilhada, onde compreender esses eventos históricos pode iluminar um caminho para uma vida mais rica e gratificante. Considere o sentimento generalizado de isolamento e desconexão na sociedade moderna. Estamos cercados por telas, mas muitas vezes nos sentimos profundamente sozinhos. As primeiras comunidades cristãs, formadas após a morte de Jesus, oferecem um exemplo pungente de como a crença compartilhada e o apoio mútuo
podem combater este isolamento moderno. Suas experiências e ensinamentos compartilhados nutriram um senso de pertencimento, uma lição valiosa para o nosso tempo. Imagine um mundo lidando com perdas profundas e incertezas. A ressurreição de Jesus, um princípio central do cristianismo, oferece uma poderosa mensagem de esperança e renovação. Isso ressoa profundamente com nossas próprias lutas, perda de emprego, rompimentos de relacionamentos ou problemas de saúde. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, o potencial de transformação e renovação permanece, ecoando o ressurgimento espiritual após a morte de Jesus. Este período da história também enfrentou os desafios de diferentes sistemas de crenças e pressões sociais. Ao encontrarmos visões de mundo concorrentes, os métodos empregados pelos primeiros cristãos para espalhar sua mensagem, sua convicção e compaixão inabaláveis, oferecem um exemplo instrutivo. Como podemos abordar desentendimentos e opiniões opostas com empatia e compreensão, em vez de julgamento? Em um mundo cada vez mais fragmentado por ansiedades, a ascensão das primeiras comunidades cristãs permanece como um poderoso lembrete do poder transformador da unidade. Isso oferece um forte contraste com o crescente individualismo dos nossos dias. A fé compartilhada e o apoio mútuo dessas comunidades oferecem um modelo para superar as divisões sociais e construir pontes de conexão, uma necessidade premente para as nossas atuais circunstâncias. A atenção imediata a essas conexões é fundamental para uma sociedade sustentável e harmoniosa. Compreender os 5 principais eventos após a morte de Jesus requer uma abordagem matizada, indo além de narrativas simples para explorar suas profundas implicações espirituais. Comecemos por examinar o conceito fundamental da ressurreição, uma pedra angular da crença cristã. Imagine um mundo lidando com o luto e a perda. A alegação da ressurreição de Jesus ofereceu esperança, um poderoso símbolo da vida vencendo a morte. Este conceito profundo sugere que, mesmo em face da mortalidade, o espírito humano pode transcender as limitações. O significado da ressurreição estende-se além da fé individual. A crença na ressurreição tornou-se um catalisador para uma mudança radical no cenário espiritual. Pense no seu impacto sobre os primeiros seguidores, encorajando-os a partilhar a sua fé e oferecendo uma prova tangível de um poder para além das limitações terrenas. Em seguida, considere o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Este evento, 50 dias após a ressurreição, marcou um profundo despertar espiritual. Visualize um grupo de indivíduos experimentando uma profunda transformação, capacitados para comunicar a mensagem de Jesus com convicção inabalável. Este dom do Espírito Santo é visto como uma fonte de força e orientação, capacitando os crentes a enfrentar a adversidade. A formação das primeiras comunidades cristãs oferece insights vitais sobre o poder da experiência espiritual compartilhada. Essas comunidades não eram apenas encontros religiosos, eram centros de apoio, fornecendo estrutura e incentivo. Pense na importância das redes sociais para promover a resiliência e encorajar o bem-estar coletivo. O encorajamento mútuo e as experiências compartilhadas tornaram-se ferramentas poderosas para o crescimento e desenvolvimento espiritual. Os primeiros cristãos praticavam a vida comunitária, partilhando recursos e prestando apoio mútuo. Relatos históricos sugerem que essas comunidades funcionavam como redes de segurança social, oferecendo um senso de pertencimento e segurança em um mundo que enfrentava constantes dificuldades. Este modelo comunitário serve de exemplo para a construção de sistemas sociais interligados hoje. Finalmente, considere a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos, centrados no amor, na compaixão e no perdão, espalharam-se rapidamente pelo mundo romano, moldando paisagens éticas e morais. A ênfase na compaixão e no amor universal continua a inspirar indivíduos e comunidades em todo o mundo, oferecendo princípios para navegar em conflitos e promover a harmonia. Isso demonstra a aplicabilidade universal dos princípios centrais enfatizados neste contexto espiritual.
Aplicar os princípios dos 5 principais eventos após a morte de Jesus à vida moderna requer uma abordagem prática. Considere a mensagem de esperança da ressurreição. Ao enfrentar um revés pessoal, como a perda de emprego, lembre-se do conceito de renovação. Crie um plano para identificar novas oportunidades, sejam novas habilidades para aprender, procura de emprego ou projetos pessoais. Esta abordagem proativa espelha o espírito de renovação enfatizado na narrativa da ressurreição. A narrativa do Pentecostes, com sua ênfase no empoderamento espiritual, pode informar como abordamos momentos de dúvida ou incerteza. Pratique atenção plena e meditação. Escrever um diário pode ajudá-lo a se conectar com sua voz interior e identificar seus medos. Essas práticas fornecem um método estruturado para acessar a força interior, assim como o empoderamento experimentado pelos primeiros cristãos. Construir comunidades, um aspecto fundamental da vida cristã primitiva, é particularmente relevante no mundo muitas vezes isolado de hoje. Nutra as amizades existentes e encontre oportunidades para se conectar com outras pessoas que compartilham valores semelhantes. Fazer trabalho voluntário por uma causa que você se importa, participar de um clube do livro focado em temas espirituais, ou iniciar um grupo de apoio para um interesse compartilhado, pode promover um senso de pertencimento. Abraçar diversas perspectivas é crucial na implementação das lições aprendidas com a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Busque indivíduos com pontos de vista diferentes, criando espaço para compreensão e empatia. Envolva-se em um diálogo respeitoso, mesmo com aqueles que sustentam crenças contrastantes. Esta abordagem espelha a disposição dos primeiros cristãos em partilhar as suas crenças e aprender com os outros. Lembre-se de que perspectivas diferentes podem enriquecer a compreensão de alguém e ampliar os horizontes espirituais. Abordar os desafios potenciais envolve reconhecer as complexidades da fé. Considere o conflito interno que alguns experimentam ao questionar sua fé. Um passo crucial é a reflexão aberta e honesta. Envolva-se em uma profunda introspecção, considerando diferentes interpretações das Escrituras e ensinamentos espirituais. Explore recursos que apoiem a exploração espiritual e o pensamento crítico, oferecendo diversas perspectivas sobre conceitos espirituais. Em última análise, aplicar esses princípios requer um compromisso com o crescimento pessoal. Abrace a autorreflexão como uma ferramenta para compreender sua jornada espiritual. Procure orientação ou orientação de indivíduos confiáveis em sua comunidade que possam oferecer insights e apoio valiosos. Esta abordagem proativa, combinada com a disposição de aprender e adaptar, garantirá que esses princípios possam ser aplicados de forma significativa e sustentável à sua vida. Indo além da aplicação prática, vamos nos aprofundar em insights mais avançados relacionados aos 5 eventos-chave após a morte de Jesus. Considere o conceito de resiliência uma característica central na narrativa cristã. Os primeiros cristãos, enfrentando perseguição e dificuldades, demonstraram uma resiliência notável. Essa resiliência não era apenas sobre suportar, era sobre encontrar força na fé e na comunidade, um testemunho do poder de um propósito compartilhado e do apoio coletivo. Como você pode fomentar esse tipo de força interior em sua própria vida? Um exemplo poderoso é a história de São Paulo, cuja experiência de conversão personifica o poder transformador da fé. Sua jornada, de perseguidor a apóstolo, demonstra o potencial para uma mudança radical através de um encontro profundo com o divino. Essa conversão ressalta a natureza transformadora da fé, sua capacidade de remodelar indivíduos e inspirar ação. A ênfase dos primeiros cristãos no perdão oferece um contraste fascinante com as pressões sociais contemporâneas. Essa ênfase no perdão, não simplesmente como uma virtude, mas como um aspecto fundamental do crescimento espiritual, pode ser uma ferramenta poderosa para superar conflitos pessoais. Considere o impacto de uma comunidade que defende o perdão no bem-estar psicológico de um indivíduo. Pense no profundo impacto das crenças compartilhadas em uma sociedade. A disseminação dos ensinamentos de Jesus,
inicialmente limitada a um pequeno grupo, rapidamente se espalhou por todo o Império Romano. Esse rápido crescimento ressalta o poder dos valores compartilhados na formação de normas culturais. Como você pode aproveitar esses princípios hoje ao se engajar em conversas construtivas e fomentar o entendimento mútuo? Considere o impacto histórico das primeiras comunidades cristãs. Sua vida comunitária, recursos compartilhados e apoio mútuo criaram um modelo poderoso de coesão social. Isso fornece um modelo para abordar desafios sociais modernos, como pobreza e desigualdade, como o estabelecimento de sistemas de apoio semelhantes dentro de sua comunidade pode contribuir para um ambiente mais equitativo e solidário. Um estudo de caso de uma comunidade espiritual moderna que promove ativamente esses princípios pode revelar insights profundos. Observe como um grupo religioso ou espiritual, através de valores compartilhados, fomenta tanto o crescimento pessoal quanto a harmonia comunitária. Considere como tais práticas podem se traduzir em sua própria vida, construindo conexões mais fortes e promovendo a compaixão dentro de seus círculos sociais. Para solidificar ainda mais o profundo impacto dos 5 eventos-chave após a morte de Jesus, vamos examinar pesquisas relevantes e opiniões de especialistas. Numerosos estudiosos argumentam que esses eventos foram cruciais para moldar não apenas o pensamento religioso, mas também as estruturas sociais e os referenciais éticos. Por exemplo, Dr. Inserir nome de um estudioso respeitável especializado no cristianismo primitivo, destaca o papel significativo que as primeiras comunidades cristãs desempenharam no fomento da coesão social e da ajuda mútua durante um período de significativa agitação social. Pesquisas em psicologia social ressaltam a importância de crenças e práticas compartilhadas no fomento da resiliência e da comunidade. Estudos indicam que fortes redes sociais fornecem aos indivíduos sistemas de apoio críticos durante tempos de dificuldade, espelhando diretamente o modelo estabelecido pelas primeiras comunidades cristãs. Isso sugere que os princípios da vida comunitária e da fé compartilhada têm relevância duradoura para as estruturas sociais modernas. Considere o impacto nos referenciais éticos. Textos antigos demonstram que a ênfase no amor, perdão e compaixão nos ensinamentos de Jesus teve um profundo impacto nos sistemas jurídicos e nas normas sociais em todo o Império Romano e além. A influência duradoura desses princípios éticos nos sistemas jurídicos modernos e nos códigos morais é inegável, mostrando a relevância a longo prazo desses ensinamentos espirituais. Além disso, estudos em estudos religiosos mostraram como os conceitos de ressurreição e do Espírito Santo foram interpretados e reinterpretados em várias denominações. Essa evolução contínua de compreensão demonstra o poder duradouro desses conceitos espirituais para evoluir e se adaptar a novos contextos. Um estudo de caso convincente pode ser extraído de comunidades religiosas modernas. Numerosos exemplos de comunidades religiosas prósperas exibem o poder de valores e práticas compartilhadas no fomento do apoio social, da resiliência e do comportamento ético. Os insights obtidos ao observar essas comunidades contemporâneas destacam ainda mais a aplicação prática dos princípios espirituais na abordagem dos desafios sociais contemporâneos. Finalmente, especialistas em teologia histórica apontam que a disseminação da mensagem de Jesus ressoou com as ansiedades e esperanças da sociedade. Isso ressoa com as tendências modernas na busca espiritual e com a necessidade humana duradoura de significado e propósito. Ao investigar esses fundamentos históricos, obtemos insights valiosos para navegar em nossa própria busca por significado. Vamos abordar quaisquer dúvidas persistentes sobre os 5 eventos-chave após a morte de Jesus e sua relevância para nossas vidas espirituais. Uma dúvida comum é se esses eventos antigos são realmente aplicáveis aos problemas modernos. Considere isto. Estudos mostram que as necessidades e desejos humanos não mudaram significativamente em 2000 anos. Ainda lidamos com questões de significado, propósito e conexão. Os princípios de fé, comunidade e compaixão, centrais para esses eventos, permanecem ferramentas potentes para navegar nessas mesmas questões.
Outra preocupação pode ser as diversas interpretações desses eventos. Pense nisso como diferentes lentes através das quais vemos uma bela paisagem. Cada lente oferece uma perspectiva única. Da mesma forma, várias interpretações da ressurreição, do Pentecostes e da ascensão das primeiras comunidades cristãs oferecem insights valiosos. Não há uma única maneira certa de entender esses eventos. Em vez disso, eles fornecem uma rica tapeçaria de possibilidades para a reflexão espiritual. Uma pergunta comum é como traduzir a sabedoria antiga em passos acionáveis para hoje. Uma chave é olhar para os valores fundamentais: amor, perdão e comunidade. Estes não são apenas conceitos religiosos, são necessidades humanas fundamentais. Como você pode cultivar esses valores em sua vida diária? Pense em pequenos atos de bondade, perdoando alguém que o tenha prejudicado ou entrando em contato com um amigo. Essas ações aparentemente pequenas podem ter um profundo impacto em seu bem-estar e no bem-estar daqueles ao seu redor. Especialistas em psicologia social sugerem que construir fortes redes sociais é crucial para o bem-estar mental e emocional. Se você se sentir isolado, procure ativamente oportunidades para se conectar com outras pessoas. Junte-se a um grupo comunitário. Faça trabalho voluntário ou entre em contato com amigos. Esse senso de pertencimento, tão central para as primeiras comunidades cristãs, é surpreendentemente relevante para nossas vidas modernas. Por último, alguns podem questionar a relevância de textos antigos para os desafios modernos. No entanto, a história está cheia de temas recorrentes. Textos antigos oferecem lições atemporais sobre a condição humana. Ao estudar esses eventos, obtemos uma compreensão mais rica do espírito humano e de sua capacidade tanto para o sofrimento profundo quanto para a incrível resiliência. Os 5 eventos-chave após a morte de Jesus oferecem ferramentas e insights valiosos para nossa própria jornada espiritual. Ao refletir sobre suas lições, podemos navegar pelas complexidades da vida moderna com maior compreensão, compaixão e resiliência. Vamos recapitular os principais insights. Exploramos 5 eventos cruciais após a morte de Jesus, descobrindo como eles continuam a ressoar com nossas jornadas espirituais hoje. A ressurreição oferece um símbolo potente de esperança e renovação, exortando-nos a encontrar força em tempos desafiadores. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes enfatiza a importância do empoderamento interior e da conexão. O surgimento das primeiras comunidades cristãs destaca o poder da comunidade e do propósito compartilhado. A disseminação dos ensinamentos de Jesus enfatiza a influência duradoura da compaixão e dos valores éticos, oferecendo uma estrutura para navegar em conflitos e fomentar a harmonia. Por último, a notável resiliência dos primeiros cristãos serve como um exemplo poderoso para superar desafios pessoais e sociais. Esses insights se traduzem em passos acionáveis para enriquecer nossas vidas espirituais. Primeiro, cultive uma mentalidade de esperança e resiliência. Abrace os contratempos como oportunidades de crescimento. Segundo, priorize a reflexão interior e a conexão. Pratique mindfulness ou meditação para promover um senso de si mais forte. Terceiro, nutra relacionamentos significativos. Procure comunidades de apoio e fortaleça os laços existentes com entes queridos. Quarto, aplique os ensinamentos de Jesus em suas interações diárias. Pratique a empatia, a bondade e o perdão. Finalmente, tire forças do exemplo dos primeiros cristãos. Comprometa-se com atos de serviço. Procure oportunidades para construir uma comunidade de apoio e abrace um compromisso com o crescimento espiritual contínuo. Aplicar esses princípios traz uma infinidade de benefícios. Você obterá uma compreensão mais profunda de seus próprios pontos fortes, fracos e potencial. Você desenvolverá maior resiliência e paz interior. Você experimentará um senso mais forte de conexão e pertencimento. Esta jornada em direção a uma vida espiritual mais profunda não se trata de adesão rígida ao dogma. Trata-se de descobrir a sabedoria duradoura e as verdades atemporais incorporadas nesses momentos cruciais da história. Abrace esses insights acionáveis. Cultive uma abordagem consciente à sua jornada espiritual.
nutrindo sua compreensão e construindo uma conexão mais forte e significativa consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Vamos continuar esta jornada juntos. Compartilhe seus insights, faça perguntas e participe de um diálogo respeitoso. Suas contribuições são essenciais para a exploração e compreensão contínuas desses profundos eventos históricos e espirituais. Refletindo sobre os 5 eventos-chave após a morte de Jesus, somos lembrados do poder duradouro do espírito humano. Esses eventos, muitas vezes vistos como ocorrências históricas isoladas, estão profundamente interconectados com nossa busca espiritual contínua. A ressurreição, por exemplo, nos lembra que mesmo diante de uma perda profunda, a vida persiste, exortando-nos a encontrar esperança e renovação. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes destaca o potencial para um profundo crescimento espiritual, lembrando-nos que a conexão e o empoderamento estão ao nosso alcance. O desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs mostra a importância do propósito compartilhado e do apoio mútuo, levando-nos a cultivar relacionamentos de apoio em nossas próprias vidas. A disseminação dos ensinamentos de Jesus nos lembra do poder duradouro da compaixão e dos princípios éticos, encorajando-nos a lutar por um mundo mais justo e compassivo. Finalmente, a resiliência dos primeiros cristãos serve como um testemunho da capacidade do espírito humano de superar a adversidade, desafiando-nos a encontrar força dentro de nós mesmos e em nossas comunidades. Esses 5 eventos representam mais do que apenas ocorrências históricas. São símbolos potentes da busca humana duradoura por significado e propósito. São lembretes poderosos de que o crescimento espiritual não é um destino, mas uma jornada contínua. Eles nos convidam a nos envolver profundamente com nossas próprias jornadas espirituais, nutrindo a esperança, abraçando a conexão e construindo uma existência mais compassiva e significativa. Vamos abraçar as lições desses momentos cruciais. Aplique esses princípios: esperança, empoderamento, comunidade, compaixão e resiliência em sua vida cotidiana. Continue explorando as profundezas da espiritualidade, aprofundando-se nessas narrativas históricas e participando de discussões significativas. Lembre-se, a jornada de exploração espiritual é contínua. Envolva-se com diversas perspectivas. Desafie suas crenças e procure oportunidades para crescer. Juntos, vamos desbloquear o profundo potencial dentro desses eventos transformadores. O caminho à frente aguarda sua curiosidade.